vocês. Joinha lá. É isso aí, né? Noite de sabadão. Vamos fazer uma sessão nerd aí. Vamos continuar lendo o livro, não, né? O artigo do Albert Einstein sobre a liberdade. Então vamos lá. Aqui, ó. Pedi pra vocês aí que tá vendo no YouTube aí, ó. Se inscreve aqui embaixo, dá um like, curte, comente, compartilhe. Dá aquele engajamento da hora pra nós. Demorou? Vamos lá. Aqui. Foi? Foi. Pera aí. O quadrinho tá meio. Enfim, tá aí, né? Tampando um pouco a tela, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai lendo, né? Então aqui, ó, nós vimos sobre a liberdade, sobre a questão da ciência e religião na parte um. Então vamos na parte 2 agora, né? Vamos continuar lendo, né? Lendo e comentando parágrafo por parágrafo. Aí, ó, o que o Einstein fala aqui, ó? Não seria difícil chegar a um acordo quanto ao que entendemos por ciência. Ciência é o esforço secular de reunir, através de pensamento sistemático, os fenômenos perceptíveis desse mundo, numa associação tão completa quanto possível. Falando claramente, é a tentativa de reconstrução posterior da existência pelo processo da conceituação. Mas, quando pergunto a mim mesmo o que é a religião, a resposta não me ocorre tão facilmente. Tá, o Einstein está querendo dizer aqui que ciência é clara a definição de ciência e de religião não. E aí ele fala o esforço secular, o esforço laico, sem crendices. E aí, né, através de um pensamento, da reflexão, da questão aí de observar os fenômenos de maneira menos parcial possível, com menos projeção subjetiva no que quer que seja esse fenômeno. E aí ele diz que a religião não é tão simples. Então, ciência é esse sistema de investigação de fenômenos e é secular, é laico e é sistemático. Tem um método. A religião não é bem assim. E aí que ele continua dizendo. Aqui. E, mesmo depois de encontrar uma resposta que possa me satisfazer no momento particular, continuo convencido de que nunca consigo, em nenhuma circunstância, criar um acordo, mesmo que muito limitado, entre todos que refletem seriamente sobre essa questão. Vamos deixar um pouco Einstein de lado aqui e vamos falar sobre religiões e seitas. A diferença, né, de religião e seita. A diferença de religião e seita é simples. Né? A seita está dentro da religião. A religião é um amplo agregado de doutrinas, pensamentos, crenças e que formam um corpo de ligação, elo afetivo, subjetivo de um grupo com uma divindade. Beleza? Isso é mais ou menos assim. A seita não. A seita ela é uma parte desse todo. Beleza? Então as seitas são fragmentação. Por isso secta. Segmento desse todo. Então esse segmento tem uma interpretação específica desse conjunto de corpo, doutrinas e a própria definição de divindade. Exemplo: islamismo, religião. Xiitas e sunitas interpretam a religião islâmica de maneiras divergentes ou distintas. São seitas, beleza? Cristianismo, religião. Aí a gente tem católicos, pentecostais, neopentecostais, são seitas do cristianismo. Seita não significa que é algo menor ou maior, em termos de relevância social, ou de que isso é menos que o cristianismo. Não, os neopentecostais, pentecostais, católicos estão dentro do cristianismo. Essas pessoas são cristãs, só que elas têm divergências de interpretação do que é o cristianismo. Joia?
Beleza? Vamos continuar então? Ah, aqui, ó. Opa! Vamos destacar direitinho aqui pro povo, né? De início, portanto, em vez de perguntar o que é religião, eu preferiria indagar o que caracteriza as aspirações de uma pessoa que me dá a impressão de ser religiosa. Nossa, isso é importante, hein? Uma pessoa religiosamente esclarecida parece-me ser aquela que, tanto quanto lhe foi possível, libertou-se dos grilhões de seus desejos egoístas e está preocupado com os pensamentos, sentimentos e aspirações a que se apega em razão de seu valor suprapessoal. Então nós estamos falando mais de valores, moral, ética, conduta humana aqui, que não pertence só à pessoa. Então ela se livrou do ego, ok? Continuando, parece-me que o que importa é a força desse conteúdo suprapessoal e a profundidade da convicção na superioridade de seu significado, quer se faça ou não alguma tentativa de unir esse conteúdo com um ser divino, pois, de outro modo, não poderíamos considerar Buda e Spinoza como personalidades religiosas. Confesso aqui que eu não entendi o que o Einstein quis dizer colocar Buda e Spinoza no... Tá, ele tá colocando Buda com B maiúsculo e é Só que eu não entendo de budismo, tá, gente? Mas o Buda, ele não é uma pessoa só. Né? De tempos em tempos, há gerações de Buda, né? Puta, precisa de um budista aí pra falar melhor sobre isso. Eu posso estar falando muita barbaridade. Mas Spinoza foi um pensador, um filósofo do século XVI. O problema dele é que ele era judeu, depois ele foi excomungado, depois virou cristão, foi excomungado pela ideia de que Deus é a natureza. Tá, resumindo aí para vocês entenderem. E aí Buda, né, é aquele cara que atingiu iluminação, alto grau, né, de consciência. Pode ser religioso, não sei, né? Falar que os dois são a mesma coisa, não sei, também não sei se o Einstein quis dizer isso, né? Não sei se o Spinoza. Eu acho mais o Buda uma personalidade religiosa que Spinoza, mas tudo bem, né? É que Spinoza foi excomungado de um monte de religião, né? Então ele não foi aceito em lugar nenhum. Puta, o cara foi chutado mesmo. Mas não era ateu, tá? Spinoza não era ateu. Tá, tudo bem. Continuemos. Assim, uma pessoa religiosa é devota no sentido de não ter nenhuma dúvida quanto ao valor e eminência dos objetivos e metas suprapessoais, que não exigem nem admitem fundamentação racional. É aquilo que a gente falou, né? Princípio. Ah, eu tenho por um princípio aqui, né, religioso, de cunho religioso, que, sei lá, não voto em genocida nazista. Por quê? Porque aí eu vou, com base nesse princípio, eu justifico. Isso me faz sentir mal, é, desestabiliza sociedades, desampara, rechaça pessoas que não deveriam ser rechaçadas, como por exemplo negros, pessoas homoafetivas, né? Pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou física, certo? Então isso eu não compactuo com essas coisas. Mas é uma coisa moral minha, que eu entendo ser superior a de quem vota em genocidas aí nazistas, seja tupiniquim ou não. É uma não não é fundamentalmente pautado na racionalidade. Embora nós vemos racionalidade, a gente pode colocar na racionalidade a questão, inclusive do nazismo, né, eugenia, que ela está errada cientificamente. Mas a questão é, eu não compactuo com isso porque me faz sentir mal. Isso não é uma coisa que me faz vincular, me ligar à humanidade e a um Deus específico. Joia? Deus, ser superior, entidade, demiurgo,
sei lá, engenheiro do universo, o que quer que seja. Aqui. Eles existem, tão necessária e corriqueiramente quanto ela própria. Nesse sentido, a religião é o antiquíssimo esforço da humanidade para atingir uma clara e completa consciência desses valores e metas e reforçar e ampliar incessantemente seus efeitos. Aqui, que o Einstein está querendo depurar sobre religião é que é essa vontade humana de conseguir enxergar esses ideais, inclusive o Einstein está falando aqui, mas a gente pode falar esses ideais platônicos, né? A ideia de bem, a ideia de justiça, a ideia de humanidade, essas questões aí que a religião, na maioria, né, delas, tende ou professa ou diz estar defendendo. Tudo bem, né? Vamos lá. Continuar. Quando concebemos a religião e a ciência segundo essas definições, um conflito entre elas parece impossível, pois a ciência pode apenas determinar o que é, não o que deve ser. Estar fora de seu domínio todos os tipos de juízos de valor. Não, peraí. Está fora de seu domínio. Todos os tipos de juízos de valor continuam sendo necessários. Tá. Então, aqui, ó, a ciência ela é fria. A ciência descreve. E o que é interessante, porque lá o Einstein começou a falar sobre essa questão que a ciência ela está que a gente começou lá no início do texto, né? Inclusive na parte da liberdade, que até falei que a ciência ela é positivista. E o Einstein estava comentando sobre o problema dessa definição, né? Do século anterior ao Einstein. Einstein é do século XX, século anterior XIX. E aí a ideia de ciência positivista. E aqui, ó, a ciência pode apenas determinar o que é, não o que deve ser. Então é uma coisa mais lógica, fria, racional, né, delimitada. Determina o que é, mas explica. Né? Aí você não afirmou nem negou que a ciência explica, né? Não sei. E não o que deve ser, né? Está fora do seu domínio. Todo o juízo de valor. Então vamos lá. A cadeia alimentar na biologia. A ciência diz que existe e explica lá, né? Como é que. Espero que o Einstein fale que explica. Tá? O Einstein não falou, mas a biologia vai explicar os níveis tróficos. Mas não vai falar que, não, o leão não devia pegar a zebra, como é que é o nome lá? O Simba não pode pegar o Timão nem o Pumba como fonte de alimento, porque eles são amiguinhos. O leão vai caçar o búfalo, a zebra, presas menores, a gazela, e que se lasque. Né? Não tem moralidade nisso aí. Então esses valores a ciência não é do campo da ciência. E aí, ó, a religião, por outro lado, lida somente com avaliações do pensamento das ações humanas. Não lhe é lícito falar de fatos e de relações entre fatos. Segundo essa interpretação, os famosos conflitos ocorridos entre religião e ciência no passado devem ser atribuídos a uma apreensão equivocada da situação descrita. Mas pois é, né? Pois é. Então, vamos pegar aqui uma coisa que é corriqueira, né? A idade do planeta Terra. A idade do planeta Terra é também uma questão aí de que os religiosos entra no campo da ciência, dizendo, não, é assim porque minha crença que Deus quis assim, ponto. E a ciência não fala assim, deve ser, a ciência deveria, perdão, a ciência não diz que a Terra deveria ser criada por um ser
onisciente, todo sábio, que conhece tudo, que sabe de tudo. Não, não deve ser para esse fim, né? A ciência ela simplesmente vai descrever e vai explicar. Mesmo e sobretudo fatos, dados que vão, nossa, diretamente contra crenças dos cientistas, dos pesquisadores. Quanto que a ciência já não fez isso, né? Então, os cientistas, eles às vezes se desiludem muito com as descobertas da ciência. Mas é isso. A gente não vai pesquisar a ciência porque a gente gosta, mas porque é preciso conhecer. A religião não. A religião é um valor subjetivo. É uma vontade do ser humano ali sendo projetada. Opa! A gente gosta disso aqui, hein? Nossa! Nossa! Exemplos, exemplos. Pô, Einstein, aí sim, hein? Gostei. Gosto muito de exemplos em textos. Eles nos clareiam a mente. Vamos ler. Um conflito surge, por exemplo, quando uma comunidade religiosa insiste na absoluta veracidade de todos os relatos registrados na Bíblia. Pois é, a Bíblia tem que ser lida literalmente ou metaforicamente? Não, nenhum nem outro. Há versículos que têm que ser lidos metaforicamente e outros literalmente. Beleza. Quais? Como que eu vou saber disso? Quem que traz essa instrução ou revelação? E se é uma coisa divina, é para todo mundo, porque é que tem gente interpretando a Bíblia como se estivesse interpretando um gibi. E isso é muito grave. Porque se você acredita em Deus mesmo e está interpretando a Bíblia de acordo com o que você quer, eu acho que você vai ter problema com o autor da Bíblia aí, fera. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos continuar lendo Einstein. Isso significa uma intervenção da religião na esfera da ciência. E é aí que se insere a luta da igreja contra as doutrinas de Galileu Darwin, claro. Galileu Galilei que propôs o sistema propôs não, né? Não foi do Galileu essa ideia do heliocentrismo. Mas o Galileu conseguiu ali, né? Pelo menos com ferramentas que hoje a gente considera rudimentares, mas lunetas, né? Conseguir ver as órbitas, né? De Júpiter, seus satélites, e propôs ali, né? Fundamentalmente a teoria heliocêntrica, né? Em que o Sol estaria ao centro de pelo menos nosso sistema planetário. E o Charles Darwin, bom, enfim, né? Dispensa apresentações, naturalista britânico, século XIX, no qual propôs, que, resumindo em uma linha, Darwin propôs que todas as espécies de seres vivos possuem um ancestral em comum. Então, conforme a gente vai retrocedendo no tempo, a gente vai vendo poucos tipos de seres vivos até encontrar um ou uns primordiais. E nós estamos em constante adaptação ao meio. E as espécies que conseguem se adaptar ao meio, elas estão evoluídas. Beleza? E as espécies que não se adaptam ao meio, elas se extinguem. Portanto, ao contrário de evolução, não é involução ou inferiorização. O contrário de evolução é extinção. Certo? Continuemos. Por outro lado, representantes da ciência têm constantemente tentado chegar a juízos fundamentais com respeito a valores e fins com base no método científico, pondo-se assim em oposição à religião. Todos esses conflitos nasceram de erros fatais. Veja só. Mas o que é isso? Eu
Não, eu não vou falar o nome desse novo seguidor, não, mas se você gosta disso, seja bem-vindo aí, senhor Cool. Fica à vontade aí, mas eu não, 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 não. Mas muito bem-vindo ou bem-vindo, não sei, né? Fiquem à vontade aí. Vamos lá. É inglês, é sim, sim. Sim, é inglês, é. Mas eu não sei falar inglês não, viu? Fica tranquilo, eu não sei falar inglês não. Eu não consigo falar inglês. Não é uma língua, não é uma língua que eu domino. Mas vamos lá, continuando aqui. Mas seja bem-vindo ou bem-vindo aí, ó. Muito obrigado pela sua inscrição aí. Valeu aí. Bora aí. É... Aqui, ó. Todos esses conflitos nasceram de erros fatais. O Einstein está querendo fazer uma coisa que a maioria dos cientistas propõe, né? Separar ciência de religião, dizendo que a água e óleo não se mistura, né? Então é isso. Que cada uma tem objetivos distintos. Então não adianta você xingar alguém que não tem o mesmo objetivo que você. Ué, eu não concordo com você. Não concorda, então nunca vai chegar ao mesmo ponto. Não dá. E aí quando a gente tá falando, não tá falando de, você tem que concordar que a Terra é plana. Não, não é isso. Tô falando aqui, a ciência ela é objetiva. Ela fita um objeto. A religião não, a religião é subjetiva. Então, se eu acredito que há um Deus, um Salvador, que enviou um filho para morrer e pagar por meus pecados, não tem assim, menor cabimento querer provar isso cientificamente. É uma coisa que me faz bem, que é legal. Joia. Agora, a partir do momento que eu creio num Deus que criou o universo, que é tudo aí. Ai, ai, esse pessoal com som alto é difícil. Esse mesmo Deus enviou o filho dele para pagar meus pecados. E aí, a partir disso, eu quero forçar você a acreditar no mesmo Deus que eu creio. E pior que isso, que você deve pagar dízimos, respeitar as minhas ideias e ignorar os seus sentimentos, a sua personalidade, o que você pensa, eis aí o erro da religião. Enquanto a ciência está descrevendo os fatos, a ciência, por sua vez, descreve os fatos, analisa, investiga, explica, estabelece relações. Quando a ciência começa a dizer ali, ó, que, sei lá, o leão não deve caçar e comer a gazela porque isso é errado. Aí vou imputar o leão a moralidade, fica difícil. Fica muito difícil. Ou então, que ai não, ai a minha lua em Júpiter em conjunção com o Sol no zodíaco de Áries está me fazendo ter um dia péssimo. Mas atribuindo valores e mais consciência e relação de causa e efeito com estrelas que estão a anos-luz de você e corpos celestes que estão, nossa, uma distância imensurável e dizendo que eles interferem na sua vida. Porra, é mais fácil dizer que você que tá errado aí, não é errada, né? Vamos lá. E veja, você quer acreditar nisso, tudo bem. Mas aí dizer que isso é científico, por favor, né? Então, vamos separar as coisas. Aqui. Ainda que os âmbitos da religião e da ciência sejam em si claramente separados um do outro, existem entre os dois fortes relações recíprocas e de dependências.
Diga-me mais, Einstein. Estou curioso a saber. Embora possa ser ela o que determina a meta, a religião aprendeu com a ciência, no sentido mais amplo, que os meios poderão contribuir para que alcance as metas que ela estabeleceu. Hã? Não entendi, não. A ciência, porém, só pode ser criada por quem esteja plenamente imbuído de aspiração e verdade, e ao entendimento. Por que eu não entendi direito? Aqui, ó. A ciência está imbuída de aspiração e verdade. O que é verdade? Eu não estou querendo ser relativista aqui, não, tá? Mas aí me responda. Que é, que é a verdade, né? Então, por exemplo, a verdade aqui é que o novo inscrito está querendo me fazer ler aqui, mas eu não consigo ler inglês, cara, não adianta. Isso é um fato. Não dá para ler a coisa aqui, entendeu? É isso. É difícil. Né? Mas aí os valores, você tem valores, aí tudo bem, cara, tá legal aí. E o que é verdade no final das contas, né? Tamo aí, tamo aí. Então aí é o seguinte, vamos lá. É... Essa verdade. Verdade é o que é de fato o caso. Como que a gente pode analisar o que é de fato o caso? Então, a religião de uma pessoa pode ser verdade. Não, mas é mentira, não existe um Deus. Tá, ok. Mas se a pessoa começa a fazer associações e dela ela extrapola dizendo que é Deus, e para ela tá funcionando, é difícil trabalhar isso, né? Então, eu não sei se a religião aprendeu com a ciência assim, não. Quais meios contribuir, não sei. Mas fica aí o questionamento, né? E aí, ó, o Einstein continua, né? Deixa eu destacar aqui. A fonte desse sentimento, no entanto, brota na esfera da religião. Tá. Hum. Tudo bem, vou continuar. A essa se liga também a fé. Ah, então tá bom. A fé na possibilidade de que regulações válidas para o mundo da existência sejam racionais. Isto é, compreensíveis à razão. Beleza. Então, aqui ó, nós estamos falando de projeções. Nós estamos falando de projeções. Beleza? Projeções. Então, eu gostaria que o que eu penso e acredito fosse racionalmente explicável. Então, é uma coisa minha. Entendeu? Então, assim, essas regulações aí sejam racionais. Então, eu consigo explicar de maneira de causa e efeito uh, algo que é de minha crença, de minha vontade. Então tá, né? Vamos ver. Não posso conceber um autêntico cientista sem essa fé profunda. A situação pode ser expressa por uma imagem da ciência sem religião e aleijada a religião sem ciência a cega. E cega, tá? Então, assim, a ciência sem religião é aleijada. Religião sem ciência é cega. Então, a religião sem a ciência, a questão da, da ideia, né, do método, de até mesmo os ritos religiosos, essa questão da empatia faz que a religião seja cega. Ela não atinge os princípios dela aqui. Einstein supõe ser algo suprapessoal, uma questão que é de todo mundo. E aqui a ciência sem religião ela é aleijada. Porque quando o cientista ainda não tem explicação para o fenômeno, que observa, que experienciou, e quer reproduzi-lo, seja num laboratório ou reproduzir detalhadamente narrando o fato, esse cientista supõe que esse cientista está achando, crendo que tem a resposta, que é a hipótese. E a hipótese é uma fé, é a fé científica, de que, olha, eu acho que é assim,
Vamos testar e vamos esperar que dê certo. Porque se deu certo, aqui nós temos uma verdade. Nós descobrimos alguma coisa. Isso é o Einstein falando. Beleza? Vamos continuar aí. Aqui. Embora eu tenha afirmado acima que um conflito legítimo entre religião e ciência não pode existir verdadeiramente, devo fazer uma ressalva a essa afirmação. Mais uma vez, num ponto essencial, com referência ao conteúdo efetivo das religiões históricas. Que religiões históricas? Bom, continuando. Essa ressalva tem a ver com o conceito de Deus. É o que pega. Durante o período juvenil da evolução espiritual da humanidade, a fantasia humana criou a sua própria imagem, sim, deuses que por seus atos e vontades supostamente determinaria, ou pelo menos influenciaria o mundo fenômeno. É aquilo, se os bois, os cavalos e os leões pudessem ler, falar, escrever e produzir arte, e portanto religião também, eles colocariam seus deuses como bois, cavalos e leões. Né? Então a gente projeta os deuses como a nossa imagem e semelhança, até porque isso é uma coisa mais fácil de conseguir, né? Se aproximar. E engraçado que os deuses têm os mesmos desejos que a gente, né? Eles se vingam, eles se iram, eles ficam nervosos, eles se agradam, se alegram, querem tributos. O homem procurava alterar a disposição desses deuses a seu próprio favor. Olha só, por meio da magia e da prece. É aquele negócio, né? Ai, Deus, você pode me ajudar a passar no vestibular? Não. Ah, e se eu fazer uma oferenda assim? Ah, então aí, né? É o famoso Deus que aceita suborno. Seu caráter antropomórfico, forma de ser humano, se revela, por exemplo, no fato de os homens recorrerem ao ser divino em preces, a suplicarem a realização de seus desejos. É o famoso Deus gênio da lâmpada, né? Você esfrega, esfrega, esfrega e ele acaba atendendo seus desejos. Vamos continuar aí, mas se aí caso você estiver assistindo isso aqui depois, seja aqui na Twitch, seja lá no YouTube, faz um favor aí, curte o vídeo, faz que nem o nosso amigo recém-chegado aí, cujo nome não consigo ler porque está em inglês. Então aí, ó, se inscreve, dá um like, curta, comente, compartilhe. Enquanto você está fazendo isso, eu estou me hidratando. Então aí, ó. Continuemos. Certamente ninguém negará que a ideia da existência de um Deus pessoal, onipotente, justo, todo misericordioso é capaz de dar ao homem consolo. É verdade. Ajuda e orientação. E também, em virtude de sua simplicidade, acessível a mentes menos desenvolvidas. Claro, Deus dá um conforto tão grande. E é verdade. E dá um conforto na medida em que ele é misericordioso, ele é justo, ele pode tudo. Então eu transfiro todas as minhas fraquezas e converto em forças nessa divindade. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Então Einstein está explicando exatamente que Deus vem aí de uma do ser humano que está flutuando, que não tem um chão para se apoiar e nem um teto, a superfície para que possa, né, falar, nossa, estou ali num alto grau de desenvolvimento. Não. Então ele precisa de uma ajuda extra, exterior à própria humanidade. Continuemos aqui. Por outro lado, porém, essa ideia traz em si aspectos vulneráveis e decisivos, que se fizeram sentir penosamente desde o início da história. Ou seja, se esse ser é onipotente, então tudo o que acontece, aí incluídos cada ação, cada pensamento, cada sentimento e inspiração do homem, é também sua obra. Nesse caso, como é possível pensar em responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos perante esse ser todo-poderoso? In your face, bitch!
Esse é o problema. Ué, se Deus pode tudo, né? Então tudo que e aí também entram essa questão dos panteístas. Deus é tudo, Deus é a natureza, como Spinoza, né? Como que a gente pode responsabilizar o ser humano, pelo que faz? Então aí, então são essas coisas que a gente precisa pensar, né? Cadê a nossa liberdade? Cadê o livre-arbítrio aí? Se tudo já está planejado, ao distribuir punições e recompensas, ele estaria até certo ponto julgando a si mesmo. Lógico. Como conciliar isso com a bondade e justiça a ele atribuídas? Nossa, que pergunta, hein? Aqui. Continuemos. A principal fonte dos conflitos atuais entre as esferas da religião e da ciência reside nesse conceito de um Deus pessoal, antropomórfico. A ciência tem por objetivo estabelecer regras gerais que determinem a conexão recíproca de objetos e eventos no tempo e espaço. A validade absolutamente geral dessas regras ou leis da natureza é algo que se pretende, mas não se prova. A gente vai provando, né, as leis gerais, lei da gravitação universal, a própria equação da relatividade geral do Einstein, beleza. Elas vão explicando até que chega um momento que há um fenômeno novo, um acontecimento, há um dado que emerge ali perante a consciência humana. E a partir de então, o que a gente estava usando não é que joga fora, mas a gente supera, melhora a compreensão. O, o geocentrismo é a mesma coisa. A gente achava que a Terra era o centro do universo. Mas tudo bem. Ué, até então, não se sabia disso. Pensava-se que a Terra era plana. Lógico. Ué, é muito intuitivo pensar isso. Não dá pra você culpar, sei lá, gente de 10 mil anos, 10 mil anos atrás, 20 mil anos, que falava que a Terra era plana. Porque era, né, se você pensar. O cara não tinha nada, ele ainda tinha essa ideia mística na natureza, tudo. Não tinha como pensar nisso. Mas esse pensamento foi superado. Beleza? Aqui. Ah, Trata-se, sobretudo, de um projeto e a confiança na possibilidade de sua realização por princípio. Funda-se apenas em sucessos parciais. A gente vai tendo pequenos sucessos e a gente vai ampliando cada vez mais a fronteira do nosso conhecimento. Seria difícil, porém, encontrar alguém que negasse esses sucessos parciais e o atribuísse à ilusão humana. Pois é, né? A gravidade, por exemplo, não é uma ilusão humana, né? Não, né? Não. Se fosse uma ilusão, ninguém saltava do avião sem paraquedas, né? Então, pois é. Todo mundo pulava no mar e ia descendo no mar porque respira debaixo d'água. A pressão da água não vai me fazer mal algum, porque isso é ilusão. Não é. Continuemos. Aqui, né? Tá tudo certo, tá bem encaixado aqui. Tá. O fato de sermos capazes, com base nessas leis, de predizer o comportamento temporal dos fenômenos de certos domínios com grande precisão e certeza, está profundamente enraizado na consciência do homem moderno. Ainda que possamos ter aprendido muito pouco com o conteúdo dessas leis. Basta considerarmos que a trajetória planetária do sistema solar pode ser antecipadamente calculada com grande exatidão, com base num número limitado de leis simples. É uma dos exemplos que eu dei, né? Geocentrismo, heliocentrismo, gravitação universal. De maneira similar, embora não com a mesma precisão, é possível calcular antecipadamente o modo de funcionamento de um motor elétrico, de um sistema de transmissão ou aparelho de rádio, mesmo quando estamos lidando com uma invenção inédita. Então, algumas leis
A maioria das leis da ciência elas conseguem é, explicar de alguma maneira até mesmo fenômenos que a gente nunca tinha visto antes. O que a religião não faz. Continuemos. É bem verdade que, quando o número de fatores em jogo num complexo fenomenológico é grande demais, o método científico nos decepciona na maioria dos casos. Esse mesmo método científico proposto pelos positivistas lógicos. Quais são esses métodos? Intersubjetivamente partilhável. Você compartilha sua descoberta com todo mundo e todo mundo vai verificar se sua descoberta procede ou não. E vai verificar como? Através de experimentos feitos pelo aparelho sensório motor. Ou seja, ela é empiricamente provada ou provável. Através dos cinco sentidos. E aí a gente coloca cinco sentidos, transforma ele numa coisa só, chamada pensamento racional. E a partir disso a gente toma notas e o que a gente aprendeu hoje é mais do que ontem e menos que amanhã. Ou seja, ela progride, a ciência progride. Então a ciência progride, ela é feita através dos sentidos humanos e é compartilhada com todos. Basta pensarmos nas condições do tempo, cuja previsão mesmo para alguns dias à frente é impossível. Verdade. Ninguém duvida, contudo, de que estamos diante de uma conexão causal cujos componentes causais não nos são essencialmente conhecidos. Ou mesmo quando são, o seu comportamento não é previsível. As ocorrências nessa esfera estão fora do alcance da predição exata por alguma causa de multiplicidade de fatores em ação e não por alguma falta de ordem na natureza. A natureza ela é exata, ela é orgânica e ordenada. Então a gente não consegue predizer com detalhes essa questão meteorológica, por exemplo. Porque ainda é um fenômeno caótico para nós. Penetramos muito menos profundamente nas regularidades que prevalecem no âmbito das coisas vivas, mas o suficiente, de todo modo, para pelo menos perceber a existência de uma regra básica. Basta pensarmos na ordem sistemática presente na hereditariedade e no efeito que provocam os venenos, como o álcool, por exemplo. Sim, álcool é um veneno. Veneno não é aquilo que mata você, necessariamente. Veneno é que vai te fazer mal de alguma forma e vai te dilapidando o seu corpo ao longo do tempo. Drogas, por exemplo, ou até mesmo com esse negócio de drogas, a diferença entre uma droga, um remédio, um veneno é a posologia, é a quantidade, tá? Bom, continuemos aqui. No comportamento de seres orgânicos. O que falta aqui é uma compreensão de caráter profundamente geral das conexões, não um conhecimento de ordem enquanto tal. Então a gente precisa saber o que são essas conexões e não a ordem delas. A água evapora, condensa-se, fica pesada e cai. Tá, mas qual a periodicidade disso? Como que isso é previsível ao longo do tempo? A gente olha lá, o céu nubladaço, carregado. A gente não pode nem dizer que vai chover. A gente fala assim, vai chover. Mas nós não temos certeza. Pode ser depois que é só vento ali, leva as nuvens embora, vai chover em outro lugar e depois abre sol. Mas por que aconteceu isso? A gente não consegue explicar. Então, continuando. Quanto mais o homem está imbuído da regularidade ordenada de todos os eventos, mais firme se torna sua convicção de que não sobra lugar, ao lado dessa regularidade ordenada, para causas de natureza diferente. São as crenças estáveis, né? Para ele, ser humano, nem o domínio da vontade humana, nem o da vontade divina existirão como causa independente de seus eventos naturais.
Não há dúvida de que a doutrina de um Deus pessoal que interfere nos eventos naturais jamais poderia ser refratada, no sentido verdadeiro, pela ciência, pois essa doutrina pode sempre procurar refúgio nos campos do que um conhecimento científico ainda não foi capaz de se firmar. Resumindo, Deus da lacuna. Já ouviram falar de Deus da lacuna? Vou explicar para vocês. O Deus da lacuna é tudo aquilo que a ciência ainda não sabe explicar. Então, o que a ciência não sabe explicar é Deus. Por que as coisas caem no chão e não flutuam? Ah, é Deus puxando. Ah, por que duas tribos guerreando e uma vence a outra? Ah, porque Deus quis que essa tribo vencesse. Por que a peste negra assolou a Europa? Ah, porque Deus quis assim. Ah, por que teve um terremoto em Lisboa no século acho que 15, se não me engano? Que, nossa, derrubou a cidade inteira. Ah, é porque Deus quis assim. Ah, por que existe lá um coronavírus? Porque Deus quis assim. Mas a partir do momento em que se explica ah, a partir da arte da estratégia da guerra, que uma tribo venceu a outra, que a peste negra na Europa, agora não falo mais peste negra, mas enfim, peste bubônica, a doença dos ratos, né? Foi transmitida pela urina dos ratos, que o excesso de ratos e a falta de higiene. Mesma coisa com o coronavírus, né? Se isolar, usar máscara, vacinar. Né? Enfim, quando a ciência começa a explicar, aí os milagres acabam. Quando a ciência entra e explica um fenômeno, esse fenômeno deixa de ser fantasioso. Buracos negros. Nossa, a gente acha que buraco negro é um portal que vai dar para outros mundos. Pode até ser. Mas isso ainda é uma fantasia humana, não tem explicação. Não tem comprovação. Se for verdade, vai chegar um momento lá no futuro que o pessoal fala: olha, o pessoal achava que isso era místico e tal, que buracos negros era coisa de outro mundo, coisa de alienígenas, deuses, mas não são. Ó, é tão fácil para atravessar um buraco negro. Mas isso é no futuro. Hoje não. E hoje qual é a explicação? Deus. Pelo menos para os teístas. Beleza? Ah, a pessoa pegou a HIV. Ah, porque é gay. Deus está castigando. Agora sabe-se que não é assim. Beleza? Ah, onde a gente parou aqui? Aqui. Estou convencido, porém, de que tal comportamento por parte dos representantes da religião seria não só indigno como desastroso, pois uma doutrina que não é capaz de sustentar a plena luz, mas apenas na escuridão, está fadada a perder sua influência sobre a humanidade. Com incalculável prejuízo para o progresso humano. Em sua luta pelo bem ético, os professores de religião precisam ter envergadura para abrir mão da doutrina de Deus, de um Deus pessoal. Isto é, renunciar à fonte de medo e esperança que, no passado, concentrou um poder tão amplo nas mãos dos sacerdotes. Pois é. Os professores de religião que ele fala aqui, e não só os que vão na escola, mas aqueles também que fazem o seminário, igreja dominical, sabático, né? Que vai explicar para os jovens, né, daquela igreja, daquela seita lá, como que Deus opera. Então, esse Deus pessoal, aquele que atende às vontades, os desejos humanos. E isso era fundamental, né, mano? E que deu um poder, nossa, bizarro para a Igreja Católica Apostólica Romana. Concentrou um poder de vida ou morte político sobre os seres humanos. Então, precisa se abrir mão disso para que esse Deus seja apenas individual e que venha tratar de valores e não de poder. Ok? Vamos continuar aí? Em seu ofício terão em seu ofício terão de se valer daquelas forças que são capazes de cultivar o bom, o verdadeiro e o belo para a própria humanidade. Isso aqui é Platão. O bom, belo e justo, né?
Trata-se, em dúvida, de uma tarefa mais difícil, mas incomparavelmente mais valiosa. Quando tiverem realizado esse processo de depuração, os professores da religião certamente hão de reconhecer com alegria que a verdadeira religião ficou enobrecida e mais profunda graças ao conhecimento científico. Então, saber o que é o bom, o belo, justo, verdadeiro, né? Tratar com essa reflexão de valores. É isso, segundo Einstein, que a religião deveria fazer. Continuemos aqui. Se um dos objetivos da religião é libertar a humanidade, tanto quanto possível, da servidão, dos anseios, desejos e temores egocêntricos, o raciocínio científico pode ajudar a religião em mais de um sentido. Embora seja verdade que a meta da ciência é descobrir regras que permitam associar e prever os fatos, essa não é a sua única finalidade. Ela procura também reduzir as conexões descobertas ao menor número possível de elementos conceituais mutuamente independentes. Então, quer dizer, a religião é, é fazer com que as pessoas sejam menos egoístas e pensem mais na humanidade como um todo. Eu faço parte de um todo. E aí, a ciência faz aqui, ó, reduzir conexões descobertas ao menor número possível. Olha só. Então, essas coisas independentes. Fazer com que livres associações não sejam colocadas como uma relação causal. A astronomia, por exemplo. O fato de um planeta estar girando em determinada posição no céu não significa que a sua vida vai mudar. Que os astros pensem. Não há relação causal. Eu estou dando um exemplo aqui, mas aí a função de vocês também é reler esse texto e fazer as conexões de vocês mesmos. Beleza? Vamos continuar aqui. Essa busca da unificação racional do múltiplo que a ciência logra seus maiores êxitos, embora seja precisamente essa tentativa que faz correr os maiores riscos de se tornar uma presa das ilusões. Como é que é? Nessa busca da unificação racional do múltiplo que a ciência logra seus maiores êxitos. Embora seja precisamente essa tentativa que faz correr os maiores riscos de se tornar uma presa de ilusões. Ah, tá. A ciência se tornar religião, né? Ah, unificar a multiplicidade da ideia de maneira racional. Oh, isso aqui é profundo que o Einstein está falando, viu? Puta, o cara tinha uma mente na frente do século mesmo. Não à toa que Einstein é Einstein, né? Continuemos. Mas todo aquele que experimentou intensamente os avanços bem-sucedidos feitos nesse domínio é movido por uma profunda reverência pela racionalidade que se manifesta na existência. Isso aqui parece aquela ideia de não existe religiões, né? Existem pessoas religiosas. Através da compreensão, ele conquista uma emancipação de amplas consequências dos grilhões das esperanças e desejos pessoais. Grilhões é correntes, tá? Atingindo assim uma atitude mental de humildade perante a grandeza da razão que se encarna na existência e que, em seus recônditos mais profundos, é inacessível ao homem. Essa atitude, contudo, parece-me ser religiosa, no mais elevado sentido da palavra. Ao meu ver, portanto, a ciência não só purifica o impulso religioso do entulho do seu antropomorfismo, como também contribui para uma espiritualização religiosa de nossa compreensão de vida. Pois é, ele está falando então que a ciência ajudaria a religião a ser mais nobre, ou então a atingir a seu objetivo de nobreza, de elevar o ser humano enquanto sociedade, enquanto pessoa dentro de uma sociedade com valores.
mais altos possíveis. Nossa, vizinho botando pra quebrar aqui. Isso aí é o vizinho, hein, pessoal? Não sou eu, não. Vamos finalizar? Quanto mais a evolução espiritual da humanidade, mais certo me parece que o caminho para a religiosidade genuína não passa pelo medo da vida, nem pelo medo da morte, ou pela fé cega, mas pelo esforço em busca do conhecimento racional. Nesse sentido, acredito que o sacerdote, se quiser fazer jus à sua sublime missão educacional, deve se tornar um professor. Um sacerdote, na sua sublime missão educacional, de transmitir valores, deve se tornar um professor. Ele deve ensinar os valores. Valores. E não a questão egóica de um Deus antropomorfizado que atende os desejos por suborno. Porra, pesadão isso aí, hein? Bem pesadão essa questão aí do Einstein. Puxa vida. E olha, levamos 1 hora para falar sobre isso. 56 minutos. Puxa vida. Bastante, hein? Até que rendeu a coisa aqui. Bom, acho que é isso, né? A gente tem muito que pesquisar ainda, ler, aprender. E fica aí, né, a sugestão para vocês lerem um pouco mais sobre o Einstein. Demorou? Bom, é isso por hoje, por enquanto, né, essa leitura. Agradeço quem assistiu, quem vai assistir, quem não assistiu também, agradeço, todo mundo aí. E aí, você que tá na Twitch assistindo, né? Faz o favor aí, se inscreva aí. No YouTube é a mesma coisa, se inscreva, curta, comente, compartilhe, divulgue a palavra da ciência para nós aí. Demorou? Valeu, pessoal. Mais à tarde eu vou voltar, mas é com jogatina. É com jogatina, vou continuar jogando Rise of the Triads aí, mas aí um pouquinho mais tarde. Firmeza? Bora lá. É nóis. Falou.